Olá, gente, ótimo dia. Como vocês estão? Tudo certo? Bom, já vamos começar aqui a monitoria de hoje. Hoje a gente vai finalizar a. Tá gravando aqui? Hoje a gente vai finalizar a revisão de recursos, tá? Na semana passada, o João Vitor reviu com vocês recurso especial e recurso extraordinário. E hoje, então, a gente vai ver agravos em recursos excepcionais e vai ver embargos de divergência, tá? Para finalizar essas revisões de recursos. E aí, posteriormente, a gente vai dar uma introdução à execução. A gente vai dar uma olhadinha em como funciona, os aspectos mais introdutórios da execução, para depois o João Vitor continuar a revisão com vocês. Tá certo? Então, trouxe aqui, primeiro, uma revisãozinha sobre os requisitos de admissibilidade para a gente entender o objetivo do agravo em recursos excepcionais, tá? A gente precisa entender, primeiramente, para que serve, quais são os requisitos de admissibilidade para entender para que serve o agravo em recurso ou recurso especial ou recurso extraordinário, tá? Lembrando que recursos excepcionais não é um recurso específico, tá? Recursos excepcionais é a nomenclatura que a gente usa para se referir ao recurso especial ou recurso extraordinário, tá? Então, a gente vai ter o agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, tá? Recursos excepcionais só a nomenclatura para se referir a esses dois tipos de recursos, que são, né, recursos excepcionais no judiciário brasileiro. Bom, quais são os requisitos de admissibilidade de um recurso? A gente tem uns requisitos intrínsecos, que seria o cabimento, a legitimidade, o interesse em recorrer, e a gente vai ter os extrínsecos, que seria a tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fatos extintivos ou impeditivos do direito de recorrer. Lembraram? Então, esses são os requisitos gerais dos recursos. Todos os recursos devem ter aí todos esses requisitos preenchidos. Além disso, a gente vai ter no recurso especial a observância de outros requisitos, né? Que seria o quê? Seria a negativa ou a contrariedade a tratado em vigência ou lei federal, validade de ato de governo local contestado em face de lei federal ou interpretação de lei federal divergente da atribuída por outro tribunal. Em linhas gerais, a gente diz que o recurso especial ele contraria, né, ele busca, né, a reforma de uma decisão que contraria alguma lei federal, certo? E aí seria a observância de alguma dessas situações, tá? E aí no recurso extraordinário, além desses requisitos que a gente já viu de cabimento, legitimidade, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a contrariedade ao dispositivo da Constituição Federal, inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Ou seja, aqui a gente também busca sempre contestar alguma decisão judicial que é contrária à Constituição Federal, certo? Então, é sempre buscando defender a Constituição Federal, algum dispositivo da Constituição Federal, certo? Então, no recurso especial, a gente vai ter a contrariedade à lei federal e no recurso extraordinário, a gente vai ter contrariedade à Constituição Federal, algum dispositivo da Constituição Federal. Lembraram? Na semana passada, o João Vitor também tratou dessas temáticas aí, né, desses dois recursos com vocês. Então, só para a gente lembrar, foram os requisitos desses recursos. Então, a gente sabe que quando o recurso ele é interposto, ele passa por uma análise dos seus requisitos de admissibilidade. Ou seja, primeiro a gente vai verificar as questões formais. Esse recurso ele preenche todos os requisitos de admissibilidade, ele pode ser analisado, né, ser analisado o seu mérito. Então, antes da gente analisar a questão de mérito, a gente vai ter a análise formal dos requisitos de admissibilidade do recurso. Então, a gente vai ter esse recurso interposto e aí o tribunal vai olhar e falar: tem legitimidade? Tem cabimento? Tem regularidade formal? Preparo? Foi, né? Houve preparo? No recurso especial, houve ali afronta à legislação federal? No recurso extraordinário, houve afronta à Constituição Federal, algum dispositivo da Constituição Federal? Tudo isso vai ser visto antes da gente entrar na parte de mérito, das razões, enfim. E aí,
quando a gente diz que a gente sobe, né, o recurso, a gente subiu o recurso especial, subiu o recurso extraordinário. O presidente vai dizer o seguinte: não preencheu os requisitos de admissibilidade. Não preencheu os requisitos de admissibilidade, não vou nem admitir esse recurso. O recurso ele não vai ser nem admitido para a gente analisar o mérito dele. Por quê? Porque não preencheu, não teve regularidade formal, não teve interesse em recorrer, não teve legitimidade. Enfim, ele pode apontar um ou mais requisitos não preenchidos desse recurso, certo? E aí você vai dizer o seguinte: poxa, mas ele está dizendo que eu não tenho, por exemplo, tempestividade. Nossa, ele está dizendo que não tem tempestividade, que passou o prazo recursal, mas assim, houve um feriado, houve esqueci aquela nomenclatura que a gente diz no final do ano, recesso. Houve recesso, então está dentro do prazo para recorrer. Então não está certo isso. O presidente, ele verificou o requisito de admissibilidade de forma incorreta. Ele não observou esse feriado, ele não observou esse recesso. Então o que eu vou fazer? Eu vou interpor um agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário, né? A gente verifica ali. Se for um recurso especial, então eu vou interpor um agravo em recurso especial. E vou dizer o seguinte: senhor presidente, o senhor não observou o feriado, o senhor não observou o recesso, certo? Então, o senhor precisa rever os requisitos de admissibilidade do meu recurso especial. O mesmo ocorre com o recurso extraordinário, tá? Mas só para a gente ter um exemplo mais palpável. Então, a gente vai interpor esse agravo, a gente vai agravar em recurso especial ou em recurso extraordinário, sempre que o nosso recurso não for admitido por falta de preenchimento de algum dos requisitos de admissibilidade, certo? Então, em linhas gerais, é isso, gente. Não foi admitido o recurso e a gente verificou que há, sim, a presença de todos os recursos de admissibilidade, a gente agrava, certo? Agrava em recurso especial ou em recurso extraordinário. Perfeito? O prazo para esse recurso é o mesmo que todos os outros recursos, né? Exceto os embargos, embargos embargos de divergência. Embargos de divergência não. Embargos de declaração, perdão. Que são 5 dias. Todos os outros recursos, 15 dias. Apenas os embargos de declaração, que são aqueles embargos que busca sanar contrariedade, sanar algum erro material, sanar obscuridade, omissão, contradição, certo? Esses embargos são opostos em 5 dias. Todos os outros recursos, 15 dias segue o prazo normal do CPC, tá certo? Aqui, então, continua a regra. 15 dias para agravar em recurso especial e em recurso extraordinário. Perfeito? Isso aqui é bem simples, tá? Então, não foi admitido, a gente, e preenchendo os requisitos de admissibilidade, a gente agrava em recurso excepcional para tentar fazer com que o presidente analise novamente o nosso recurso e faça com que ele seja admitido para depois ter o seu julgamento de mérito realizado pelo tribunal. Perfeito? A gente vai dar uma olhadinha também, como eu disse, em embargos de divergência, tá? A gente não pode confundir os embargos, tá? A gente tem um embargo de declaração, que são aqueles embargos opostos, quando a gente tem uma obscuridade, omissão, contradição ou erro material, e os embargos de divergência, que a gente vai dar uma olhadinha neles agora, tá? Eu trouxe também uma introduçãozinha aqui em um assunto para a gente conseguir entender o objetivo desses embargos, tá? Então, para entender o objetivo dele, a gente precisa saber qual é a estrutura dos tribunais superiores, né? No caso, o STF e o STJ. Como ele é formado, quais são seus órgãos, e aí assim a gente vai ter uma compreensão melhor do objetivo dos embargos. O STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 2 turmas, tá? Cada turma tem 5 ministros. E aí, totalizando junto ao presidente, que é o mesmo presidente, né, obviamente, para as 2 turmas, a gente tem 11 ministros, tá? Então, 11 ministros no total, divididos em 2 turmas de 5 ministros cada. Já o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, né, que está um pouquinho abaixo do STF, a gente vai ter ali 33 ministros. E como que funciona essa divisão? Qual é a dinâmica do STJ? A gente tem 6 turmas, cada uma especializada, né, em um assunto específico. Então, são 6 turmas de 5 ministros cada. A cada 2 turmas, a gente tem uma sessão. Então, a gente tem, 6 turmas de 5 ministros, tá? O que totaliza 30 ministros no total, até então. A cada 2 turmas, a gente tem
uma sessão. Então, acaba sendo 6 turmas e 3 sessões, certo? Seguindo aí essa linha, ó. A gente tem 6 turmas, 2 turmas, uma sessão. 2 turmas, uma sessão, 2 turmas, uma sessão. Então, 3 sessões. E aí, além desses ministros, né, que compõem essas turmas e essas sessões, a gente vai ter o presidente, o vice-presidente e o corregedor nacional de justiça, tá? Então, totaliza no total. Totaliza, então, 33 ministros no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, tá? E além, então, dessas turmas, dessas sessões, do presidente, do vice-presidente e do Corregedor Nacional de Justiça, a gente tem a Corte Especial do STJ. Essa Corte Especial, ela é formada por 15 dos mais antigos ministros, tá? Então, independe de qual turma ele participa, se ele é corregedor, se ele é vice-presidente, se ele enfim, depende, tá? Ele vai ser formado pelos 15 ministros mais antigos do STJ e presidida e presidida pelo presidente do tribunal, certo? Então, é formada pelos 15 ministros mais antigos, independente da turma, independente da sessão, certo? Então, a gente viu o seguinte, no STF a gente tem quantas turmas? 2 turmas, tá? 2 turmas e um presidente. No STJ a gente tem 6 turmas, e aí essas turmas são divididas em sessões, né? A cada 2 turmas uma sessão, e a gente tem a Corte Especial, que é formada pelos 15 ministros mais antigos do STJ. Perfeito? Então a gente entendeu ali certinho, o STJ é mais complexo em relação a esses órgãos do que o STF, tá? Mas também não acaba sendo difícil, não. O que acontece? Como a gente interpõe recursos, e aí o recurso a gente não sabe para que turma vai, né? Pode ser para uma turma, pode ser para outra. Pode acontecer de eu, Richard, por exemplo, eu vou lá e interpõe um recurso lá no STJ, por exemplo. E aí o Joãozinho vai lá e interpõe também um recurso no STJ e os nossos 2 recursos, né, ambos os recursos tratam da mesma matéria. São recursos assim, tratam do mesmo direito, certo? A gente vai lá e interpõe. O que acontece? O meu recurso ele pode cair numa turma e a do Joãozinho cair numa outra turma, certo? Então a gente vai ter o julgamento da mesma matéria, do mesmo direito, tratando do mesmo assunto, mas julgados por turmas diferentes ou por sessões diferentes, enfim, órgãos diferentes. A gente vai ter esses julgamentos. O que a gente espera? Se a gente tem a mesma lei, a mesma doutrina, a mesma jurisprudência, enfim, a gente está no mesmo território, o que a gente espera? Que as decisões sejam iguais, já que se tratam de direitos muito parecidos, se tratam de assuntos muito semelhantes, a gente espera que sejam decisões versando no mesmo sentido. Porém, pode ser que eu tenha uma decisão favorável, por exemplo, e o Joãozinho uma decisão desfavorável. Aí você pensa, nossa, mas são o mesmo assunto, o mesmo direito, a mesma matéria, a gente está no mesmo país, enfim, e tem julgamentos diferentes. Gente, isso pode acontecer. Pode ser que ministros daquela turma entendam num sentido e ministros da turma que estão julgando o recurso do Joãozinho entendam em outro sentido. Mas vocês percebem que ter essa divergência, essa não contradição, mas esses pensamentos distintos, esses julgamentos distintos, não trazem uma segurança jurídica, certo? Porque você pensa, nossa, então quer dizer que se chegar a minha ação lá em sede recursal, eu vou depender da sorte para saber qual turma vai julgar, e aí eu tenho que torcer para cair numa turma que geralmente julga nesse sentido, ou que julgou naquele sentido para o Joãozinho, eu tenho que depender da sorte? Não, certo? Porque o direito ele tem que ser o mesmo para todo, ele tem que ser uniforme, certo? Então, para evitar essa insegurança jurídica, para fazer com que as decisões dos tribunais sejam uniformes, o CPC ele traz então a possibilidade de embargar por conta de divergência. Então, ele diz o seguinte: olha, já que são recursos muito parecidos, são decisões, julgamentos, ações muito parecidas, mas com julgamentos distintos, você vai fazer o seguinte: você vai dizer o seguinte para os ministros: olha, o senhor disse que eu não tenho esse direito aqui, mas aquela turma julgou em sentido favorável ao Joãozinho. Olha, muito parecido é o mesmo direito, situações muito semelhantes, então, ó, revejam aí. Então, a gente diz aos ministros que eles revejam as decisões para dizer quem está certo. Ó,
Ele tá certo ou eu tô certo? Porque, ué, a gente tá aqui no mesmo órgão, no mesmo órgão, no mesmo tribunal, mas com órgãos distintos. Ué, não é porque são órgãos distintos que tem que ter decisões em sentidos distintos. A gente está no mesmo tribunal, a gente está tratando da mesma lei, a gente está no mesmo país, a gente está tratando da mesma Constituição Federal, enfim, são todos os instrumentos jurídicos no mesmo sentido. Por que que a gente tem aqui decisões divergentes, certo? E aí, a fim de evitar, então, essa insegurança jurídica, trazer uma uniformização das decisões jurídicas que a gente tem nos embargos de divergência. Deu para entender? Então é isso. E aí, como eu disse para vocês, o prazo, gente, padrão, 15 dias, tá? Lembrando que aqui a gente está buscando uma reforma de uma decisão colegiada, tá? A gente sabe, então, que as turmas, como eu disse, estão no STJ tem 5 ministros, as turmas no STF têm 5 ministros também, cada uma, então a gente está se tratando de decisões colegiadas, ou seja, que são proferidas por mais de um ministro, tá? São, no caso, 5 ministros, no mínimo. Porém, a gente tem aqueles acórdãos que podem ser proferidos pelo relator. Lembra? Então, o relator unilateralmente, monocraticamente, decide em relação a algum assunto e profere ali o seu acórdão. Tá? Mas nesse caso, a gente sabe, como o João Vitor já reviu com vocês na semana passada, que é caso de agravo interno. Tá? Se foi uma decisão proferida por um juiz, por um ministro, monocraticamente, acórdãos proferidos em colegiado, tá? A gente vai ter ali os embargos de divergência, perfeito? E, Richard, como que funciona o julgamento? A mesma turma vai falar o seguinte: olha, realmente a outra turma pensou nesse sentido, então realmente é nesse sentido, ou não. Eu pensei nesse sentido, aquela turma pensou naquele sentido, é da deles. Como que funciona esse julgamento? Bom, se for o caso do STF, a gente estiver embargando da divergência, embargando em relação à divergência de uma das turmas do STF, vamos, vamos imaginar, né? Nesse caso, a gente tem uma decisão aqui, uma turma disse o seguinte, é favorável, e a outra turma disse não é favorável. Como no STF a gente só tem duas turmas, aqui a gente está em pé de igualdade, né? Como que a gente vai estabelecer qual é a que deve prevalecer? Para a gente definir qual deve prevalecer, a gente vai ter o julgamento realizado pelo plenário, ou seja, todos os ministros vão julgar. Então a gente tem aqui a primeira turma e a segunda turma. O plenário é aqui, formado por todos os ministros ali, todos os 11 ministros. Então vai ser julgado pelo plenário, certo? Então percebam que o plenário, ó, ele está num pé superior às turmas, tá? Então, ó, ele está aqui em cima. Então por isso ele tem essa competência de julgar os embargos de divergência de uma das turmas, né? Acaba sendo as duas, né? Porque é uma divergência entre uma e outra. Já no STJ, como a gente tem mais órgãos, como que funciona? Se a divergência for de turmas da mesma sessão, então a gente viu que a cada duas turmas a gente tem uma sessão, certo? Ó, uma turma aqui, forma uma sessão. Fica muito mais fácil, né? Então, se for a divergência entre essas duas, a própria sessão vai julgar esses embargos, certo? Então, ó, a turma vai julgar, porque a turma é composta por todas essas duas turmas, né? Todos esses 10 ministros. Então, eles vão fazer o julgamento, nesse caso, e trazer a solução, né? A resolução desse conflito entre essas decisões. Agora, se a gente tiver divergência entre uma turma de uma sessão e uma outra turma de uma outra sessão, ou se for entre uma turma aqui e uma outra sessão, né? Pode ser de turmas de sessões diferentes ou pode ser de uma turma e uma sessão diferentes. Nesse caso, a gente vai ter o julgamento realizado pela Corte Especial, tá? Então, ó, que é formada pelos 15 ministros mais antigos do STJ. Então, já percebam que é um órgão dentro ali do STJ superior às turmas e superior às sessões, né? Hierarquicamente falando, certo? Então, nesse sentido, também é mais óbvio, né? Então, por isso que eu achei importante trazer essa revisão de como funciona, né? Quais são os órgãos dentro desses tribunais para a gente conseguir entender, né? Então, ó, se foi de uma turma, de uma sessão, uma turma de uma outra sessão, veja que fica mais fácil, a gente tendo em mente essa estrutura, né? Essas estruturas,
a gente consegue entender melhor o funcionamento dos embargos, o julgamento dos embargos de divergência e também entender para que eles servem, né? Então, porque se a gente não tiver estrutura na cabeça, a gente vai ficar muito perdido. Então, é bem importante a gente ter em mente essas estruturas para a gente conseguir fixar melhor o objetivo dos embargos de divergência. Perfeito, gente? De recursos é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar, podem procurar o João Vitor, que a gente dá uma luz aí para vocês, tá? Manda no grupo, manda no Instagram, manda no privado, que a gente responde vocês, certo? Hoje eu vou dar uma introdução à fase de execução para a gente compreender melhor do que se trata, como funciona, para depois a gente, acompanhando as aulas, né, do Antônio e do Chacon, a gente conseguir esmiuçar, né, cada detalhe específico, tá? Bom, a fase de execução, para que ela serve, o que ela é, tá? Executar, pelo menos aqui no processo civil, ele diz respeito ao ato de satisfazer uma prestação devida, certo? Então, a gente sabe que a linha processual civil, ela não acaba na sentença da fase de conhecimento, da fase cognitiva, né? Que é onde a gente tem lá a petição inicial, recebimento, resposta do réu, a gente tem essa linha. Tá, sentença. Tem a sentença, né? Depois tem a fase recursal. A gente sabe que não acaba ali. Porque nessa fase a gente vai dizer se o autor tem ou não tem direito. Se o réu reconvinte tem ou não tem direito. Ali a gente vai dizer o direito. Olha, tem ou não tem direito. Sabendo que a parte tem direito, a gente continua para a fase de execução. Porque dizer que a parte tem um direito não significa que aquele direito vai ser satisfeito. Né? Então, por exemplo, numa ação de cobrança, dizer que, olha, eu tenho um direito a 15 mil reais por conta de uma dívida ali do Joãozinho. Isso dizer, o juiz falar, ó, você tem direito, realmente você tem direito. Na sentença ele vai dizer, julgo procedente o pedido do autor, o pedido do Richard, porque ele tem direito a receber 15 mil reais. Isso não vai fazer magicamente que eu receba os meus 15 mil reais, certo? Pode ser que o Joãozinho diga o seguinte, não tem jeito, vou pagar os 15 mil reais. Aí acaba o processo ali, o processo extingue ali. Mas a gente sabe que não é isso que acontece na maior parte dos casos, né? Então, aquela linha processual ela vai seguir, porque o juiz só disse que eu tenho direito, mas não fez com que o Joãozinho me pagasse. Então, eu vou continuar essa linha processual para fazer com que eu receba, para fazer com que o Joãozinho adimpla com a prestação que ele deve a mim, certo? Então, a linha processual, na maior parte dos casos, ela continua, né, gente? 99% ali dos casos, ela vai continuar para execução. E a gente diz que a gente vai executar o executado para a gente conseguir receber aquela obrigação, né? Pode ser pecuniária ou não. Né? Em muitos casos a gente tem essa prestação pecuniária, como nesse exemplo. Eu quero fazer com que o Joãozinho me pague esses 15 mil reais, certo? Eu já vi que eu tenho direito, agora eu quero que ele pague, certo? E, além disso, muitos dos casos a gente tem, então, essa continuidade da linha processual. Então, a gente teve a fase de conhecimento para fazer com que eu mostrasse que eu tinha esse direito e fazer provar mesmo, ó, eu tenho esse direito. Fiz provar, vou para a linha de execução, certo? Quando isso ocorre, quando o processo ele inicia lá na fase de conhecimento, pipipi, popopó, a gente, na sentença, tem um título judicial. Então, eu vou ter um título judicial, que seria a sentença, né? A sentença é um título judicial que que diz que eu tenho direito àqueles 15 mil reais, certo? É um título judicial que me dá o poder de cobrar o Joãozinho desses 15 mil reais, de executar os 15 mil reais. Porém, há casos que eu não preciso provar que eu tenho aquele direito, porque o próprio, a própria, pode ser que eu tenha, em outros casos, já no próprio, como que eu posso dizer? Eu posso ter um contrato, eu posso ter um cheque, eu posso ter uma duplicata dizendo que eu tenho direito a receber, certo? E em algum caso eu vou ter o direito de receber, direito de executar. Então, eu não vou precisar postular em juízo aquele pedido de para reconhecer o meu direito de cobrar, meu direito de ter enfim, de cobrar mesmo o fulaninho, porque aquele próprio documento ele já me traz essa segurança jurídica. É o exemplo, por exemplo, é o exemplo do contrato assinado por duas testemunhas,
Se eu tenho um contrato assinado por 2 testemunhas e a parte contrária, né, a parte ao qual acordou junto a mim, que assinou o contrato, que se dispôs a cumprir com as suas obrigações, se ela não cumprir com aquilo, se ela não cumprir com alguma cláusula do contrato, eu não vou precisar lá no juiz colocar uma petição inicial falando assim, olha, eu tenho um direito sim, tá? Aí vai recebimento, aí contestação do réu. Eu não vou precisar passar por essa fase de conhecimento. Eu executo já diretamente, certo? Porque, nesse caso, esse contrato assinado por 2 testemunhas, ele já tem uma força executiva, certo? Então, eu já parto para a execução, certo? Então, toda essa parte que a gente viu até agora de fase de conhecimento, nesses casos não vai ser necessário, porque esse documento que eu tenho, ele já garante, ele vai ter a mesma força que uma sentença, certo? Então, esse contrato assinado por 2 testemunhas tem a mesma força de uma sentença judicial. Ambos eu vou poder executar, certo? A diferença é que a sentença, eu já tive uma fase anterior de conhecimento para dizer, para provar que eu tinha aquele direito, certo? E aí depois eu dou continuidade a essa linha processual para executar. No contrato assinado por 2 testemunhas, por exemplo, eu não tenho essa fase anterior de provar o direito. Não, o próprio contrato já tem essa força executiva. Então, só vou executar. Então, ele vai começar ali para frente, mas ambos buscam o mesmo objetivo, que é executar o executado, no caso, para fazer com que ele satisfaça aquela prestação que ele nos deve, certo? Então, na decisão judicial, no título judicial, a gente vai ter o exequente, né? Porque a gente já está na fase executiva, então a gente vai ter o exequente buscando ali executar o executado para fazer com que ele pague. Olha, já passei por toda essa linha processual, agora eu quero que ele pague. Já no contrato assinado por 2 testemunhas, o exequente ele começou agora no processo, mas ele já pode executar, já pode fazer com que o executado adimpla aquilo que ele deve, certo? O processo começou ali na fase de execução, perfeito? Então, de uma forma ou de outra, eu posso buscar a prestação do direito devido ali pelo executado. Deu para entender? Então, só para a gente recapitular. Se eu estiver vindo lá da fase de conhecimento, ó, eu só estou dando continuidade ali em processual. Pode ser que eu tenha um título extrajudicial, e aí, sendo um título extrajudicial com força executiva, eu já executo, que é o caso de contrato assinado por 2 testemunhas, de cheque, duplicata, enfim. A gente só executa. Perfeito? E aí a gente tem algumas espécies de execução, certo? A execução ela pode acontecer de algumas formas distintas e a gente vai dar uma olhadinha nelas para conseguir entender melhor como elas funcionam, certo? A gente pode ter a execução espontânea ou forçada. O nome é muito sugestivo, então a gente consegue compreender melhor. A espontânea é o caso onde o executado, ele já, de cara, ele já realiza aquela obrigação, ele já adimpla com a obrigação, certo? Ele pode dizer o seguinte, nossa, realmente, eu devo aqueles 15 mil por Richard, já vou pagar agora. Ele pagando, extingue o processo já acaba ali, tá? E é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil o executado, ele realizar a execução de forma espontânea, certo? Quando ele não realiza de forma espontânea, ele vai realizar de forma forçada, que é dar continuidade à execução. Então, o exequente ele vai dar continuidade à fase de execução para fazer com que o executado realize o pagamento, ou adimpla aquela obrigação, certo? Espontânea, parte do próprio executado, vou pagar. E forçado, a gente dá continuidade, o exequente dá continuidade à fase de execução para fazer com que ele consiga receber aquela obrigação, receber aquela prestação. Perfeito? A gente tem a execução comum e a especial. A comum é aquela que segue a linha processual, que segue a dinâmica processual do CPC. Então, no CPC, ele nos diz como vai funcionar a execução. Olha, primeiro a gente vai ter lá a petição, aí, papapá, e depois vai ter não sei o quê, papapá. Ele já não diz as etapas da execução. Aquela é a execução comum, é o rito ordinário. Assim como na fase de conhecimento a gente tem lá o procedimento comum, o rito comum, seguindo lá as etapas certinhas, descrita no CPC, a execução vai ser da mesma forma, certo? Porém, a gente sabe que tem legislações especiais que prevêem uma dinâmica parecida, mas diferente. É o caso, por exemplo, da lei de alimentos. A lei de alimentos, desde a fase de conhecimento, ela já é diferente ela é diferente do procedimento comum descrito no CPC.
A execução é a mesma coisa. A execução dos alimentos, ela diverge em alguns pontos. É parecida, mas é diferente. Alguns pontos são diferentes. A lei de execução fiscal também diverge lá do CPC, certo? Mas, enfim, elas têm o mesmo objetivo, que é buscar a satisfação de uma prestação devida, certo? Mas aí, em alguns casos, ela vai mudar, porque a gente sabe que a legislação ela tem que ser muito compatível ao caso real, né? No caso da lei de alimentos, por exemplo, ela é muito mais específica, ela busca um direito que deve ser tutelado de uma maneira diferente, certo? É diferente de você cobrar uma dívida de fulaninho, certo? Você está cobrando na lei de alimentos, alimentos, ela já tem um caráter muito diferente de você fazer uma cobrança de um fulano, né? De um fulano qualquer, certo? Ambas são importantes, mas veja que aqui na lei de alimentos a gente tem um menor, a gente tem um ex-cônjuge, a gente tem um ascendente, enfim. Quando couber alimentos, a gente tem a gente aplica essa lei, mas aqui a gente trata de uma verba alimentar, a gente trata de uma questão diferente do que uma cobrança de dívidas, por exemplo. Ambas são importantes, mas elas têm fins diferentes, ela tem caráteres diferentes, tá? Por isso, essa distinção entre as legislações que vão versar sobre elas, tá certo? Então, nesse caso de lei de alimentos, lei de execução fiscal, por exemplo, a gente tem uma execução especial, certo? Ela funciona só para aqueles casos, tá certo? Se não for lei especial, segue o rito comum do CPC, tá bom? Além disso, a execução ela pode ser imediata ou pode ser específica. Imediata, a gente vai ter quando basicamente se tratar de prestação pecuniária, certo? Então, ó, o fulano tem o dever de me pagar, o executado ele tem que me pagar essa quantia, certo? A gente chama de imediata porque ela é mais simples, digamos assim. Ela tem, na maioria dos casos, o dever de realizar pagamento pecuniário. Então, pagamento pecuniário já é, sabe? Entende? É mais comum, é mais imediato. Agora, a específica, não. A específica, geralmente, ela se trata de uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, certo? Ela busca o cumprimento integral e específico da sentença da fase de conhecimento. Veja que na execução imediata, a gente vai ter pagamento de dinheiro, certo? Veja que é diferente do pagamento de dinheiro para uma obrigação de fazer ou não fazer. Veja que a obrigação de fazer ou de não fazer, de cumprir, de não dar, de dar, ela é de fazer ou não de fazer, de dar coisa ou não dar coisa, ela é muito mais específica aquele caso, é muito mais específica aquela sentença, certo? Agora, o imediato não, é dinheiro. Se a gente vê dinheiro, a prestação pecuniária em vários processos, ela é muito mais comum, certo? Porque se trata de dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Agora, a obrigação de fazer ou não fazer é muito mais específica àquela sentença, àquela situação. Porque a gente não sabe o que vai ser feito, o que vai ser dado, o que não vai ser feito, certo? É muito mais específico. Caso a gente né, a trata como uma execução específica, como o próprio nome diz. Além disso, a gente vai ter a execução direta e a execução indireta. Em linhas gerais, a gente tem a execução direta quando a gente obriga o executado a realizar o pagamento. E na obrigação indireta, a gente pressiona que ele realize o pagamento, certo? Ou cumpra com aquela obrigação de modo geral. Um exemplo disso na obrigação direta é quando a gente tem a penhora de bens. Veja que aqui a gente está obrigando ele a pagar. Ó. A gente tá penhorando o bens dele. A gente pega o bem dele e penhora para a gente ter o dinheiro. Então, tá vendo que você não quer realizar o pagamento? Não tem problema. Eu vou pegar o seu bem, vou trazer aqui para mim, vou penhorar para a gente conseguir satisfazer o direito do exequente, certo? Então, ó, um dos exemplos é isso. Pega o bem dele, vende e tem ali a satisfação do direito. A gente vai converter aquele bem em pecúnia para ter a satisfação da prestação devida, certo? O executado ele não realizou o que ele tinha que realizar, né? Não cumpriu com sua obrigação, não cumpriu com a sua obrigação no processo para ter o direito do exequente satisfeito, então a gente pega os bens dele e penhora. Acabou, resolveu o problema. Tá vendo que a gente obrigou ele a realizar aquela obrigação? A gente não pegou na mãozinha dele, colocou lá certinho a senha do banco dele e fez a transferência
por Pix. Não, a gente pegou o bem dele, ou os bens dele, penhorou e converteu em pecúnia. A gente está obrigando ele a adimplir com o que ele deve. Já na execução indireta, a gente pressiona. Então, é o caso, por exemplo, quando a gente fala de lei de alimentos, a gente tem a prisão civil, né? O único caso de prisão civil que a gente tem é por em caso de pensões, né? Atraso de pensão alimentícia. Então, nesse caso, a gente pode requerer a prisão do executado para pressioná-lo a pagar. Então, ó, ficou devendo três prestações aí de pensão alimentícia, Chilindró. Pronto, a gente está pressionando ele a realizar o pagamento, certo? Além disso, a gente tem, por exemplo, né, no procedimento comum, a aplicação de multa. Então, a gente requer ao magistrado que ele aplique multas por atraso, por exemplo. Então, olha que a gente está pressionando, a gente não está pegando o bem dele e convertendo em pecúnia para ter satisfeito o direito. Não, a gente está tentando impor multas para pressioná-lo a realizar aquela obrigação, tá certo? E essa multa ela pode ser aplicada não só a questões envolvendo obrigação pecuniária, né, obrigação de pagar, mas sim obrigações também de fazer, que é o caso lá de execuções imediatas, execuções específicas. Pode ser, por exemplo, que uma pessoa, uma empresa, uma pessoa, enfim, ela tem a obrigação de realizar um evento. A gente já está na fase de execução. A gente pode tentar aplicar multas para pressioná-la a realizar aquela obrigação, certo? Então veja que aqui a multa ela consegue ter esse jogo de cintura, entendeu? Ela serve tanto para um caso quanto para outro, certo? Então é muito interessante, ela é muito aplicada também nas execuções de modo geral. Perfeito? Então, direta e indireta. Na direta eu obrigo e na indireta eu pressiono o executado a realizar aquela obrigação. E por fim, a gente vai ter as execuções definitivas e as execuções provisórias. O nome também é muito sugestivo, a gente consegue entender só de cara, assim, só olhando a nomenclatura, né? Na definitiva, a gente é definitiva, ela já tem força imutável, ela já é definitiva, certo? Então já houve o prazo recursal, não tem como mudá-la mais por recurso, acabou, ela é definitiva. Já foi decidido nesse sentido, a parte contrária não recorreu, enfim, ela já tem força definitiva. Já todas as outras saídas jurídicas já tiveram um prazo decorrido. Então não tem o que fazer mais, já é definitiva, é desse jeito e acabou. Já na execução provisória, a gente ainda tem outras saídas jurídicas, que é o caso, por exemplo, de interposição de recurso. Na interposição de recurso, na fase de execução, ela não vai ter efeito suspensivo. A sentença da fase de execução não tem efeito suspensivo. O que faz com que a gente tenha uma execução provisória, e aí pode ser que o prazo para apresentação de recurso esteja correndo, ou o recurso ele esteja em análise, mas a gente tem execução provisória. Então, a execução está acontecendo provisoriamente, porque a gente tem o prazo ou a análise do recurso em vigência. Isso não impede da gente ter uma execução. É claro que essa execução ela vai ter algumas modificações para ser aplicada provisoriamente, certo? Ela vai ser executada, ela vai ser cumprida de maneira integral lá na execução definitiva, certo? Mas isso não impede dela ter o seu decurso correndo, certo? Então ela já vai estar correndo provisoriamente enquanto houver o prazo para apresentação de recursos ou quando o recurso estiver em análise, mas ela vai estar correndo, certo? Ela não tem efeito suspensivo, não vai suspender a apresentação de recursos, né? Interposição de recursos na fase de execução não tem efeito suspensivo. Então, ó, execução provisória corre, certo? Então, a análise do recurso ou o prazo do recurso e vigência não impede que aquela execução ela esteja em andamento. Perfeito? Doutores, por hoje é só. Na semana que vem a gente vai dar continuidade à fase de execução, seguindo aí, como eu disse, as aulas do Chacon e do Antônio. Qualquer dúvida, gente, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, me mande
no Instagram, me mandem nos grupos do WhatsApp que a gente tem de monitoria ou no PV, se sentirem mais confortável, que eu estou à disposição, tá certo? Então é isso, muito obrigado, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.